Senhores telespectadores, novamente que estamos na TV Galega, a imagem da cidade, na nossa mesa de bar, trazendo o blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. Vocês vão ver no programa de hoje que nós temos aqui um homem que viaja pelo Brasil vendendo os nossos produtos, porque o nosso convidado de hoje é o João Batista Ribeiro. Tudo bem, João? Tudo bem? Você é conhecido por Ribeiro, João Batista ou João... João Ribeiro. João Ribeiro. João Ribeiro, é. O Batista ficou de lado. Ficou de lado, é. Você é nascido em Blumenau mesmo? Não, eu nasci em Paranavaí, no Paraná. Ah, então é meu conterrâneo. Conterrâneo, sou paranaense, o pé vermelho. Bicho né? do Paraná. Bicho do Paraná e bicho do pé vermelho, que eles falam daí, né? Eu nasci em Paranavaí. Paranavaí é no Norte Velho, né? No Norte Velho. É. É, uma cidadezinha. Depois de Maringá dá uns 60 quilômetros. Já em direção ao Mato Grosso. O Mato Grosso daí. Nasci lá. É, aquilo eu morei em Ibiporã. Ah, Ibiporã? Que era bem pertinho de Londrina, né? Sim, bem pertinho de Londrina. Eu tinha uma namorada até que era em aquela cidade de Alemanha lá também. Tem Cambé e tem Rolândia. Rolândia. Tinha uma namorada que era uma professora lá em Rolândia. É? Ia pra Rolândia. Eu também dava ainda Rolândia e tal. Sim, sim. Mas saía, tomava banho, chegava lá todo vermelhinho já também. Ah, sim, é. Uma poeira só, uma poeira só, e lá é aquele barro vermelho, né? Que impregna. Que é difícil para sair aqui lá. Você nasceu e cresceu lá? Sim, lá eu fiquei mais ou menos até nasci lá, cresci lá, até 18 anos mais ou menos. Foi servir o exército? Não. Não, fui dispensado. É. E aí depois eu fui com 18 anos, eu me formei no técnico em contabilidade, né? Primário, ginasial, técnico em contabilidade. Aí eu pensei, vou ter que tomar uma decisão, né? Ou fico aqui, tentando ver o que vai acontecer. Uma cidade que na época tinha uns 60 mil habitantes mais ou menos, né? Eu falei, olha, eu vou para São Paulo, né? Aí eu me arrisquei para São Paulo sozinho daí. Aí lá tinha uma avó que morava lá na época, né? E lá eu não tinha que pagar a pensão. Eu não tinha que pagar a pensão, é. Aí eu falei, eu vou me arriscar. Daí eu fui, né? Ela morava bem assim na divisa, em Guarulhos, mas bem já quase dentro de São Paulo. Só tinha Fernão Dias, que dividia o bairro Jaçanã de Vila Galvão, que é em Guarulhos daí. Aí fiquei lá em mais ou menos uns 2 anos. Aí, tu lembra da Jaftex, do Jaime Teles? Aquela de máquina de costura industrial? Né, que eles vendiam máquina Juque daí. E eu trabalhava nessa empresa lá, na Juque do Brasil, em São Paulo. Aí a empresa lá resolveu acampar aqui a distribuição, né? Aí eu falei, olha, tu vai para lá, fica 1 mês mais ou menos, né? Pra gente poder fazer essa transição daí. Eu tava com 19 anos, acho que na época. Era um gurizão. Falei, tá bom, eu vou sim. Aí fiquei 1 mês aqui no Hotel Rex. E o Jaftex era ali onde hoje é o Bradesco, lembra do varandão? Sim. Isso, então. Aí eu vim ali, fiquei 1 mês mais ou menos, fizemos aquela transição e eu voltei para lá. Daí eu pensei, olha, gostei de Blumenau, viu? Né? As gurias bonitas aqui. Guria bonita e tal, né? Então eu falei, olha, eu gostei. E São Paulo também já era complicado naquela época, né? E eu morava praticamente em Guarulhos, e até eu trabalhava na Estação da Luz ali no bairro Bom Retiro. Falei, puta, de lá até Bom Retiro é 1 hora e pouco de ônibus. Naquele tempo já? Naquele tempo já, e lotada, eles vinham na porta daí. Aí peguei e falei, olha, seguinte, se vocês precisarem de alguém lá, eu me proponho e prontifico aí para Blumenau, morar lá daí. Não é que deu certo? Aí eu vim para cá. Já tinha tomado água do Itajaí? Já tinha tomado água do Itajaí Azul, então eu falei, então vou para lá. Aí fiquei trabalhando ali, mais ou menos até 70 Isso foi 74, quando eu vim para cá, né? Aí fiquei trabalhando até... A Alemanha ainda foi campeã do mundo? A Alemanha foi campeã do mundo, exatamente, é. Aí chegando aqui, daí em 76 comecei a faculdade e tal, né? E eu fiquei até mais ou menos, acho que 81, no final de 81, eu trabalhei ali. Que aí, na época, o governo começou a fabricar máquina de costura aqui, né? E daí o governo começou a trancar, porque o cabeçote vinha para o Japão. Daí começou a trancar a importação. Aí começou a complicar. Aí eles fecharam a filial aqui. Aí eu fiquei... Não quis voltar para São Paulo. Não quis voltar para São Paulo, né? Aí nessa época daí, aí eu entrei em 82, 1 de março de 82, eu entrei na Lorenz.
A Lawrence? É, Era 1982. uma grande empresa, né? Uma grande empresa. Uma grande empresa. E você tinha que ir para Timbó daí? Ou ficou aqui mesmo? Não, eu ficava na Matriz, Ah, que era aqui em São Paulo, na rua São Paulo ali. na rua São Paulo. É do lado do Bamilindos ali, Eu aí achei era o que prédio da Lawrence, ali era. Em Indaial tinha, que lá começou tudo, né? Pois é. Em 1916 começou lá. O seu Hans e o Fritz, os dois alemães que vieram da Alemanha e fundaram a Lawrence daí. Mas eu trabalhava na Matriz aqui. E nessa época, lá nós, para falar, e nessa época já tinha as fábricas no Paraná. Tinha fábrica em Cianorte, tinha em Quatro Pontes e tinha o Moarama. Só que para falar lá, tinha que ser via rádio. E não tinha celular, como, né? Não tinha celular, não tinha nada. O telefone tinha que ficar o dia inteiro tentando. O dia inteiro tentando. Aí depois veio o Telex, lembra do Telex, né? Da nossa época daí, né? O Telex, depois veio o facsímile. Telex, olha, o Telex, os Malachevitz era gerente da televisão aqui. Um dia o guarda que tomava conta do prédio acordou ele de madrugada. Sou Osmar, o senhor venha correndo aqui. Tem um espírito aqui dentro do prédio, está batendo a máquina. Batendo a máquina. A máquina não tinha ninguém. Complicado, Assustou-se, né? Assustou-se, porque fazia um barulho aqui lá. Aquela fitinha saindo assim, não era bem... Mas foi um avanço, né? Foi um avanço. Foi um avanço. Aí depois disso veio, depois do facsímile, aí veio o computador aí. Aí é um grande avanço, né? Grande avanço. Nós vivemos uma época de grandes avanços, né? Tecnológicos, né? Impressionante. Televisão, rádio, FM. Sim. E nós, da nossa época, a gente acompanhou muita evolução, sabe? Muita coisa a gente acompanhou. Que outras gerações não tiveram esse privilégio. Né? Nós passamos por várias coisas aí, sabe? Até a inteligência artificial nós estamos tendo. Até isso, nós já chegamos até aí. E nossos avós iam sair correndo também. Ia sair correndo também. Era bem isso aí. Mas então você... Porque a Lawrence era fécula, né? Era fécula de mandioca, né? Ela tinha fécula de araruta, né? Fécula de mandioca, araruta, ela pegava na região por aqui, assim, ali em Jaraguá, em Xireda, ali tinha muita fécula de araruta na época daí. Aí fazia o sagu. Fazia o sagu... Sagu devia vender para a Alemanha, porque o alemão come muito. Alemanha e muito para o Japão. Japão também. Japão, só que o Japão ele tinha o sagu 50, o 20... tinha que ser maior grão. Tinha que ser maior grão. Eles usavam lá como sobremesa, assim. Né? Então tinha o sagu 40, tinha que ser. Às vezes até o 50 também. E para o resto dos outros países, era um pequenininho, daí chamava... Não era mignon, tinha um nome... que era o sagu 10, assim, sabe? Piolho, chamava o sagu piolho. Porque na Alemanha é zago. É zago. O filho terceira geração, que era o seu Friedel Schindler, ele falava zagu. Ele não falava sagu. Porque o S é Z. É Z, então eles falavam zagu, Bom, não vender zagu para eles. Agora quem sabe você participou dessa... O meu cunhado, o Luiz Carlos, que já é falecido, ele era do Banco do Brasil. E uma vez ele conseguiu um presente da Lawrence, um saco de farinha de mandioca. E aí conseguiu um navio para levar para... Porque eu morava na Alemanha, né? Mandar para a irmã lá, para a gente ter farinha de mandioca lá. Embora que tinha para vender lá. Tinha, mas só que ele tinha um preço caro. Aí era um navio que levou de graça. Só que quando chegou lá em Bremen, eles tiraram aquele saco de farinha e botaram no armazenamento lá. Né? E aí tem que pagar a armazenagem. Tem que pagar a armazenagem. Eu sei que quando aí ele me avisou, fui providenciar de pegar um despachante, né? Para tirar um saco de farinha da armazenagem, botar e mandar para o caminhão para a colônia. Eu sei que só a armazenagem foi 200 marcos. Né? E mais a transporte, não sei o quê. Se eu tivesse comprado... E aí eu um saco de farinha, minha mulher comprou um saquinho de plástico, foi botar... Empacotando, ensacando. Eu cheguei em casa, ela estava branca, assim, totalmente Imagina. branca. Cara, tudo... Sim, que era só um pó. Aí demos para tudo que era brasileiro, de presente, aquela coisa toda. Inclusive eu comentei isso no jornalista do Vietnã, né?
E ele disse, mas você tinha farinha? Não me deu para mim um pacotinho também? Sim, mas vocês comem farinha? Ah, comemos, porque os portugueses é que foram que, inclusive, introduziram a escrita, eles, por isso que ele podia ler meus artigos, eu podia ler os dele, só não entendia nada, mas dava para ler. Porque eles têm tio, tem C cedilha, tem tudo, né? Diz que foram os portugueses, jesuítas portugueses, que introduziram a escrita no Vietnã. Então eles escrevem diferente do chinês, do japonês, que tem hieroglifo. E aí eu disse, mas, não, eles têm costume de Portugal, da farinha e tal. Aí levei um pacotinho pro Dolores. Dolores para eles aí. Se gostaram, você vai mandar comprar mais. Né? Aí devia comprar mais, mas hoje a Loures acabou, né? Não. Então, daí eu entrei lá em 1982, né? Aí fiquei lá em 90... A Loures, além da festa de mandioca, do polvilho azeite, do polvilho doce, né? Ela também tem adesivos daí. Né? Adesivos, ela também faz... Ela tem amidos modificados, tem maltodextrinas, são amidos modificados. Por exemplo, assim, a gente pega a fécula de mandioca, é a matéria-prima. Pegamos uma fécula de mandioca e modificamos ela, quimicamente, enzimaticamente, várias modificações, e serve para várias aplicações. Eu digo que é igual ao Bombril, tem 1001 utilidades. Vale, no petróleo vai amido. No medicamento iogurte, também, né? Medicamento também. Os comprimidos, No iogurte vai. No achocolatado vai. No creme confeiteiro vai. Nos bolos vai. Em tudo vai amido, né? Vai alguns amidos que não são modificados, que, digamos, a maisena, a fécula de mandioca in natura. Mas para ter, assim, mais rendimentos e ter não dá algum problema de ir no congelamento, descongela, tem que modificar. Então, para shelf life, né, para ter uma validade maior, então tem que ser modificados daí. E vários tipos de modificação. Então, a Loures, ela tinha esses produtos. Em 1992, também ela incorporou também, comprou uma fábrica aqui acho que Laurentino não, aqui aqui no Alto Vale, uma fábrica de doces. Aí começou a produzir doces, começou a produzir ketchup, mostarda, molho de pimenta, molho de tomate, tudo, né? Isso foi até ela foi indo. Aí quando chegou em 1994, 94 também ainda estava no auge ainda. Aí eu peguei, aí ela transferiu toda a área comercial para São Paulo. Voltei para São Paulo também. Fui para São Paulo também. Você que é de São Paulo, é? Para São Paulo eu vou também, então. Aí fiquei lá, fomos para lá daí. Aí quando chegou em e ela pegou, diversificou muito daí, sabe? Isso talvez que aconteceu com a própria, que nós tínhamos aqui, que foi a grande empresa de leite. Yense, né? Yense, né? Comprei Yense. Isso, mas diversificou muito. Na área de embutido, não sei o que, acabou se perdendo também. Sim, entrou na área de pão de queijo, entrou na área de soja, né? E naquela época lá não tinha tecnologia, nós não tínhamos tecnologia nenhuma, assim. Aí comprou lá em Apucarana, no Paraná, uma fábrica de canola, uma fábrica de óleo de soja. Aquilo ali realmente complicou. Uma pena, né? Uma pena. Aí em 1999 eu voltei para cá, né? Só que quando eu voltei para cá, já não tinha mais condições da Loures. Estava realmente assim... Só ficou o nome, né? Só ficou o nome. Aí o que aconteceu? Foi pedida a falência dela, né? Pediu a falência dela e aí ficaram alguns... A maioria saiu dos funcionários, né? Aí ficaram alguns abnegados daí. Ficou um cara de compras, ficou uma área da jurídica, né? Aí nós falamos assim, olha, mas a empresa é uma empresa viável. E realmente ela, como só Loures, era uma empresa que tinha bons produtos mesmo, né? E para a época tinha também tecnologia, sabe? Para atender o mercado. Aí falou, vamos fazer o seguinte, nós já tínhamos um precedente, que foi a Sulfabril. A Sulfabril, acho que foi em 1999, ela pediu autofalência e o juiz deu continuidade do negócio. Bom, era a lei velha ainda da falência, né? Aí eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, como empresa, vamos fazer um plano e mostrar para o juiz que ela é viável para ver se dá continuidade dos negócios, né? Até então era em Dayal a matriz daí, né? Tinha sido transferida lá para a matriz daí. Aí montamos o seu Arno, que era o que tinha ficado, que era o dos donos, Arno Schindler, né? Ele concordou, só que eles ficariam afastados, né? Não tinha, faliu. Então afastou todo mundo. Aí montamos um plano para o juiz, olha, a empresa é viável e tal, vamos dar continuidade.
Ela faliu em 26 de julho de 2000. Aí o juiz analisou, foi uma boa alma esse juiz. Ele analisou e falou assim, olha, eu vou dar continuidade nos negócios. Mas como é que vocês vão fazer? Tá tudo, telefone cortado, água cortada, luz cortada, tudo, né? Devendo para todo mundo, né? Apesar que o que devia, eles têm que se habilitar, né? Daqui para frente. Mas e para começar a tocar? Bom, aí nós montamos o plano e falou, em 26 de agosto de 2000, praticamente um mês depois, ele deu continuidade nos negócios. Nós tínhamos um pedido da Petrobras de 200 toneladas de produto, que era um volume grande, um valor grande e um produto que era caro daí, né? Aí, bom, fomos para o Paraná para pedir para religar a luz e tal, com o documento do juiz aqui na mão. Deu continuidade, tem que ligar a luz, é obrigado a ligar, não tem como, né? Aí ligou luz e tal, né? Aí tinha um cliente grande em São Paulo, que eu falei para ele assim, olha, se você me arrumar R$1 milhão, a gente depois fornece os produtos para você. A gente já conhecia ele já há mais de 30 anos, que já atendia ele, né? Desde a época que eu entrei na Lourdes, em 1982, né? E falou assim, aí ele veio para cá, fizemos uma reunião aqui em Navegantes, no aeroporto, expliquei tudo para ele, né? E eu e mais uma outra pessoa, ele arrumou e a gente deu continuidade. Olha, a gente descontou o título praticamente no primeiro mês. Daí para frente não descontamos mais nada. A empresa era realmente... Era realmente viável. Se perdeu pelo fato de administração... Abraçar o mundo com as pernas. Abraçar o mundo com as pernas, E... Vamos fazer então uma pausa para rodarmos comerciais? Vamos. Né? Depois nós voltamos na continuidade da sua trajetória. Que você, até hoje você está na tarde. Até hoje estou na Lourdes. Eu sou Lourdes até hoje. Eles me conhecem como João da Lourdes. 43 anos. Aos nossos comerciais. E já a gente volta. Sua saúde.